tratar de um assunto muito importante. Um assunto que é palpitante, é algo que nós vamos enfocar e que dá realmente um sentido, né, uma resposta a tudo aquilo que nós assistimos nesses últimos tempos, mais propriamente dito, do sábado para o domingo, né, e que estamos ainda acompanhando e vendo realmente resultados daquela situação. Nós vamos falar hoje de desencarne coletivo, tá? Aqueles fatos, né, aqueles acontecimentos estarrecedores, onde muitas vidas são ceifadas, né? E daí a gente fica na pergunta, e aí? Como é que se explica tantas vidas, tantas mortes, né? Tantas vítimas, né? Em decorrência, em grande parte, de erros humanos, né? Então, como é que fica isso, né? Como é que se explica essa demanda, né? Esse grande número de vítimas e de pessoas que perdem a vida? Então, nós vamos falar sobre isso, né? O que vocês acham da gente tratar desse assunto? Maravilhoso. Tá? Tem alguém aí muito nervoso ou pessoas que se impressionam? Tem alguém que tem dificuldade de rever alguns fatos? Né? Então nós vamos ter 15 minutos de vídeo onde nós compilamos vários acontecimentos, né, várias situações, para rever essas situações e realmente encontrar a resposta para cada um dos fatos, para cada uma das situações, né? Então nós vamos estar fazendo uma projeção e essa projeção foi um trabalho elaborado pela produção do Encontro Amigo. Então, vejam vocês, todos esses fatos, todos esses acontecimentos, tudo isso realmente merece uma resposta. Tudo isso a gente não pode simplesmente ignorar, né? E fazer de conta que não existiu, né? Afinal de contas, desencarne coletivo. Como é que isso funciona? Né? A gente pergunta, onde é que estava Deus nessa hora? Né? A gente pergunta onde é que estavam os espíritos protetores ou os chamados anjos de guarda. Onde é que estava a proteção, o amparo e a assistência espiritual naquele momento? Né? Porque a gente costuma, por exemplo, apontar o culpado, né? Sempre buscar o culpado nos erros, nas falhas, nas atitudes, diria até mesmo criminosas, né? A gente procura sempre achar um bode expiatório. Sempre alguém tem que responder pelo fato, pelo acontecimento, pela situação. Mas daí eu pergunto, será que um homem, uma pessoa, um grupo, uma gangue, seja lá quem for, é capaz de provocar situações e catástrofes e fatos que acabam assim eliminando vidas? Essa é uma pergunta que nós fazemos e gostaríamos assim que vocês participassem conosco dessa discussão, participassem conosco dessas dúvidas, tá? E a gente pudesse estar fazendo aqui não uma palestra, não uma exposição, não meramente uma pessoa falando e todo mundo escutando. Não vamos fazer um fórum aqui, né? Vamos fazer um fórum. Vamos organizar um fórum onde cada um coloca a sua dúvida, a sua pergunta, o seu ponto de vista, a sua forma de ver, a sua forma de entender, né? O que vocês acham disso? Quem é a favor de um fórum aí, levanta a mão.
Perfeito? Então vamos lá, primeiramente. Então, assim, meu nome é Clara, né? Para quem não conhece. Estaria ligado ao nível dos espíritos, porque tem a classificação dos espíritos. Tem os espíritos elevados, tem aqueles que estão mais... Desculpa, aqueles que estão no nível mais inferior, e eles são usados no momento de fazer essa explosão, por exemplo, do prédio, ou então de uma questão de uma bomba em algum lugar. Eles são usados para isso, até mesmo numa questão assim, um roubo que vai ali afetar algumas pessoas. É utilizado um espírito que esteja no nível mais inferior. Ele vai pagar por isso? Talvez, não sei, mas aí ele foi usado. Seria por aí? Então, você deu a largada do fórum, tá? Nós vamos trabalhar com uma série de informações, dúvidas, tá? Afirmações, tá? Para que a gente possa entender realmente o que todo mundo pensa. Vai lá naquela última sala, tem uns papéis ali em cima, eu preciso desses papéis. Olha, só para poder dar um início, uma abertura, eu diria a vocês o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo há um item que diz a verdadeira desgraça, ou seja, a verdadeira infelicidade, hein? Porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós interpretamos como desgraça, não é exatamente uma desgraça. Existe uma outra desgraça que nós não vemos, não percebemos, ou talvez não damos a devida importância, tá? Ela sim é que gera tantas outras desgraças, tá bom? Vamos lá, quem é que fala agora? Quem é que fala? Fórum, vamos lá. Quando a gente fala em desgraça, na verdade, esses acontecimentos não são uma desgraça. Se você ver pelo lado do avião da TAM, quando caiu em Congonhas, foi dado uma desgraça, mas atrás disso foi feito um estudo por que o avião caiu. E geralmente eles estão chegando, aperfeiçoando cada vez mais a aeronave, certo? Então a desgraça, você fala desgraça, mas é uma desgraça que vem do bem, como a Segunda Guerra Mundial, foi uma desgraça, mas através da Segunda Guerra se criou avião a jato, computador e outras tecnologias que foi até para o espaço. Então não é só ver o lado ruim da coisa, tem um lado ruim sim, mas tem um lado bom. E a tragédia é coletiva porque aqueles espíritos necessitam passar por isso coletivamente. Quem mais? Quem mais gostaria de colocar o seu ponto de vista? É uma dúvida que eu tenho, que eu imagino que nem todos os espíritos, todas as pessoas que estavam lá, têm o mesmo grau de evolução. E cada um vai passar pela experiência de forma diferente. Uns vão ter um desencarne, mais tranquilo, outros vão até criar um sentimento de mágoa ou um sentimento de ódio em relação aos algozes, aos causadores daquele negócio. Eu acho que é isso que acontece, nem sempre todos aqueles espíritos estão tendo o mesmo destino, ou eles estão todos amparados da mesma forma e todos vão ser encaminhados da mesma forma. Então é interessante que esse encontro, por exemplo, vamos focar a questão da Boate Kiss. Esse encontro não é um encontro assim por acaso, E as pessoas que vão a esse encontro, muitas delas foram pela primeira vez, muitas delas não eram para ir e no último momento resolveram, outras tiveram dores de cabeça e não compareceram. Quer dizer, uma série de fatos, uma série de situações e acontecimentos mostra realmente que aquilo era um encontro marcado, Aquele era um ambiente, era um lugar onde espíritos, já antes até mesmo de encarnar, já tinham traçado esse encontro,
Quer dizer, esse encontro reuniria ali uma gama de espíritos que estavam comprometidos, bem, com situações do passado, bem, situações criminosas, situações desastrosas do passado, para que eles pudessem se encontrar ali e eles pudessem resgatar, bem, ou melhor, eles pudessem sentir, né, aquilo que os outros sentiram quando eles foram os causadores. Tá? Então ali era um encontro marcado, era um momento de que aquela gama de espíritos, né, estavam ali juntos, como que refazendo o seu passado. Quando eu falo passado, não é uma encarnação passada. Às vezes são 2, 3, 4 encarnações passadas. A Volkmar, ela resgatou lá no Joelmar uma dívida que foi causada, foi provocada no século XVII. Tá? Então, ela realmente precisou de tempo para poder se deparar com uma situação como o incêndio do edifício Joelmar. A Volkmar, ela tinha situações assim, e fatos, que nem, por exemplo, um dia ela colocou a frigideira no fogo, e o fogo penetrou na frigideira, no óleo, e deu aquela explosão. Quer dizer, aquilo para ela foi impactante, né? Ela tinha medo do fogo e não sabia explicar por quê. Ela tinha medo do fogo, né? E ela realmente morreu por causa do fogo, né? Então aquilo foi um encontro marcado. Todas essas situações reuniram pessoas, reuniram espíritos que tinham um endividamento, que tinha realmente um comprometimento, tá? E ali estavam para poder resgatar, para poder realmente conseguir eliminar de si o sentimento de culpa, tá? Ou aquela questão assim conflitante, entendeu? De se sentir assim mal para com a vida, para com o mundo. Então eles estiveram nesses lugares. Quando se faz, por exemplo, uma pesquisa a respeito desse assunto, nós vamos ver N casos, N situações, nós vamos nos deparar com questões que vão nos mostrar que aquilo realmente estava já agendado, demarcado. Não, mas Tá? Teve essa intenção. Ninguém pensou que aquilo pudesse acontecer. Tá? Então, quando você vê que a punição, tá? ela aconteceu com todos. Tá? Quer dizer, desde 0 a 100, 0 a 1000, tá? Todo mundo teve realmente uma forma de resgatar. Teve o seu quinhão de participação, tá? Para resgatar. Tá? Então todo mundo passou por esse momento do resgate. Eu conheço um senhor que passou pela situação do Andraus. Esse homem, até hoje, com seus 70 anos, esse homem ele vive cada momento do fato, do acontecimento do edifício Andraus. Tá? Então, veja, todo mundo ali teve o seu quinhão, teve realmente a sua participação, como diz o Cláudio, todo mundo ali teve a sua parcela de resgate, né? E é importante o seguinte, você vê, é que nem se eu jogar uma granada aqui, tá? Quem estiver, vamos dizer, a um passo da granada, vai ser atingido de forma mortal, né? Quem estiver a 10, 20 metros, né, da granada, vai ser também lesionado, porém de uma forma muito mais menos agressiva. Tá? Então, de 0 a 1000, todo mundo teve
uma forma de estar resgatando. Né? Oi, meu nome é Rose. Sérgio, eu fiquei em dúvida assim, as pessoas que pularam do prédio é considerada suicida? Então, primeiramente, o que se julga é a intenção e não o fato em si. Tá? Ali no Joelma, tudo levava realmente a crer que, pela falta do heliponto, né, as pessoas ficavam totalmente fragilizadas. Tá? E o próprio fogo, a própria fumaça, tira a pessoa da razão, entendeu? Quer dizer, tira ela do seu norte. Tá? Então, essa atitude é uma atitude até inesperada, é uma atitude desequilibrante, tá? Certo? Então ele não é considerado como suicida, porque ali, naquele momento, ele não usou da sua razão, da sua mentalidade, foi um desespero mesmo, tá? Ele entrou num grau de desespero. Quando a gente se desespera, a gente perde a razão, a gente não tem controle e equilíbrio de si mesmo. E quando essa pessoa que se atirou, antes de bater no chão, já tem um desligamento espiritual também, né, Sérgio? Foi bom se perguntar. Quando há um processo como esse, e que realmente reúne um grupo de espíritos, reuniu uma gama de espíritos, né? Quando o fato aconteceu, esses espíritos já estavam sendo resgatados, até mesmo porque o resgate espiritual, ele já está instalado ali. Quer dizer, tudo o que aconteceu fez parte de um planejamento, aquilo foi elaborado, né? Então toda a estrutura estava montada. Às vezes eu vou viajar e pelo caminho eu vejo a ambulância, vejo toda a estrutura de resgate, de socorro espiritual. Daí eu costumo dizer para quem está do meu lado, ó, se você quiser esperar, espera, porque ali vai acontecer um acidente. E o acidente vai ser fatal, né? Tá? Quer dizer, já existe a estrutura espiritual, tá? Esperando, antecedendo o fato, o acontecimento, né? Para que eles possam fazer o resgate imediatamente. Lá na Boate Kiss, eu peguei a informação antes de ir para a rádio, né? Eu peguei a informação às 5 horas da manhã, tá? E aí eu consegui ver essa equipe de resgate, né? Esse pessoal já resgatando e tirando dali os espíritos, tá? Para poder sair daquela situação, daquela vibração, daquela agitação, né? Entendeu? Então eles são resgatados imediatamente. Essa estrutura de socorro e de resgate já está ali pronta, né? já faz parte da situação, tá? Quando é um processo como esse, tá? É um processo de desencarne coletivo. Mas tá? sem ser coletivo também acontece isso? Pode, como eu falei da rodovia aqui da Castelo Branco, tá? Já está ali. Equipamento montado. Depende também, né, das nossas condições morais, tá? De como nós nos encontramos espiritualmente, né? E daí o resgate é outro. Você já assistiu um Ghost? Entendeu? Todo mundo que recebe aquela luz vai, né? Tem outros que recebem. Então a condição moral é fundamental, né? E dentro desse processo todo, né, o espírito ele precisa se preparar para passar pelo que ele passou, tá? Esses espíritos que fizeram o desencarne coletivo, eles tiveram que se preparar para esse momento, entendeu? Ninguém foi pego assim de surpresa, tá? Isso aí foi um momento
preciso, necessário, tá? Para que o espírito pudesse se libertar, para que o espírito pudesse dar um passo, né, evolutivo, entendeu? Para que ele pudesse realmente se iluminar, entendeu? Tá? E deixar de toda aquele rastro, entendeu? De culpa, de mágoa, entendeu? Do passado. Então ele conseguiu fazer essa travessia, tá? Conseguiu fazer essa mudança, entendeu? Necessária. Os desastres naturais que são provocados pela natureza também tem esse encontro marcado assim com esses incêndios provocados pelo homem? Então, você veja uma coisa, né? A natureza, ela responde a uma ação. E é importante, por exemplo, que a gente não se esqueça da lei de causa e efeito, de ação e reação. Isso explica tudo, né? Então, a natureza, ela está reagindo a uma ação que foi causada, tá? E as pessoas que acabam sendo envolvidas numa situação como essa são pessoas ou criaturas que já provocaram realmente um devastamento, crimes ecológicos, pessoas que já no passado fizeram coisas, ou criaram coisas para que provocasse reações dentro da natureza, tá? São crimes naturais, né? Crimes ecológicos, essas pessoas têm esse compromisso, né? Para a gente poder assim definir, a gente precisaria conhecer cada caso, né? Porque no Espiritismo não se padroniza nada, não é? Tá? Então nós precisaríamos conhecer cada caso, né? Cada caso tem uma resposta, né? Apresenta uma resposta, tá? Porque no caso precisa... Um minutinho, só fala. Que eu estava aqui, existe todos os preparativos, eu acredito, quando a se desencarna em massa, né? O plano espiritual está todo pronto já para receber, como você estava explicando, essa população que vai se encarnar para de alguma forma ter um resgate. Até quando eu estou falando com ele no dia, eu falei, ai, nossa, parece Auschwitz, né? Todo mundo indo para câmara de gás, né? Que será que às vezes todo mundo morrendo ali asfixiado, né? Me deu uma agonia na hora que soube do acidente. Mas quando a gente fala dos preparativos, dos amigos espirituais, dos mentores e de todo mundo que está ali para auxiliar, existe também um outro lado, como no Ghost, né? Depende de onde você vai. Mas existe alguma outra equipe, não os amigos espirituais, aqueles que não são tão amigos, que também estão querendo ainda não estão preparados. Eles têm como se infiltrar nesse momento, eles também têm essa noção do que vai estar acontecendo naquele momento. Então, primeiro a questão da lei de causa e efeito, ação e reação, né? Você realmente acaba se sintonizando a uma faixa de vibrações, tá? Negativas, tá? Então, é aquilo que você se liga, tá? Então, quando você desencarna, isso acaba realmente sendo um caminho que você vai seguir, porque é o único caminho que você escolheu, tá? Quer dizer, a sua condição de espírito, a moral, tá? Que você tem é compatível com esse caminho, com essa situação. Agora, se você mudar alguma coisa, mesmo que seja mínima, aí você mudou a sintonia e a assistência realmente é outra, tá? Então, nós temos, vamos dizer, a assistência espiritual
que nos sintonizamos, né? Que é compatível, né? Isso é muito importante, né? Semelhante atrai semelhante, consequentemente a gente acaba se ligando, se vinculando a essas correntes do mal, né? Boa noite. Como ela falou de Auschwitz, é interessante Hitler, né? Então, nesse contexto que você está explicando aí, um homem que não tinha estudo nenhum, ele só tinha a persuasão, a comunicação, e fazer o estrago que fez. Então, eu queria perguntar para você, essas pessoas que sofreram tudo isso aí também, é uma programação, tem a ver com essa sua explicação também, através de Hitler? Então, Hitler, ele foi meramente um personagem, né? Os crimes que se atribuem a ele, né, na maior parte, é realmente uma acusação ilegal, né? Porque o Hitler era um personagem, né? Ele era um boneco fantoche, né? Quem manipulava, monopolizava o Hitler eram todos aqueles, toda aquela gama de generais, né? Todo aquele agrupamento que estava junto dele, né? Mas Hitler era um boneco de fantoche, ele era manipulado, monopolizado, né? Mas o fato, né? Ou seja, a projeção foi sobre ele, tá? Quer dizer, ele era o elemento em que os espíritos, ou a corrente, né, de espíritos maldosos utilizavam, tá? Mas somente tinham ou eram realmente submetidos àquela situação espíritos que estavam endividados, espíritos que tinham realmente no passado criado situações constrangedoras tanto quanto aquelas, tá? Espíritos que no passado quiseram dominar o mundo, que quiseram também estar sob controle, tá? Não de uma nação, do mundo, né? Então eles foram submetidos a essa situação, né? Tudo aquilo que acaba saindo fora do planejado, né? Do elaborado ou do estabelecido, tá? Vai responder também, tá? Então, se alguém abusou ou se alguém excedeu daquele fato, vai responder por aquilo que está fazendo, né? Boa noite, senhor. No caso do 11 de setembro, né, teve lá os 3.000 mortos lá, mas por trás teve que elaborou tudo ali, né, no caso dos terroristas, né? Que arquitetaram. É isso. E eles vão levar esse karma para outra vida, então, né? Bom, é como eu disse para ele, toda vez que sai fora do planejado, tudo aquilo que saiu fora daquilo que foi elaborado, né? Responde, né? Responde pelo excesso, responde por aquilo que não estava estabelecido. Mas normalmente é o que foi planejado, tá? Normalmente é o que estava estabelecido. Eles não sofreram influência por espíritos ruins. Então, aquilo está dentro de um contexto, de um planejamento, tá? Você pode ter a presença de espírito ruim, mas a presença do espírito ruim é porque foi permitido que ele estivesse lá, tá? Foi permitido que ele tomasse aquela atitude, né? Foi permitido que ele acendesse um sinalizador, né? Que ninguém esperava que aquele camarada ia fazer aquilo, você entendeu? Então, quer dizer, as coisas não acontecem por acaso. Não cai uma folha de árvore sem que Deus permita, tá? Então, tudo faz parte de um contexto, tudo está dentro do elaborado. Então, você disse que nada é por acaso, tudo é programado. Mas assim, pode ocorrer no caso da pessoa
devido aos pensamentos, devido à condição mental, da vibração dela, atrai um acidente e até levar à morte, assim que não estava programado, mas ela acabou atraindo aquela situação devido ao pensamento dela. Sim. E não era a hora dela. Não era a hora dela, né? Testa. Olha, nem peru morre na véspera, tá? Nem o peru, tá? Quando o peru morreu é porque era o dia de morrer. Entendeu? Então, a maior parte das mortes estão estabelecidas. Mas, como você disse, nós podemos atrair e nós podemos provocar o nosso desencarne. Tá bom? Quanto à questão do 11 de setembro, gente, ainda não acabou a história. O tempo vai mostrar pra gente uma outra realidade, vai mostrar pra gente uma outra verdade. O tempo vai se encarregar de fazer isso. Nós vamos saber quem são os mentores, né? Os que arquitetaram aquilo, né? E por outro lado, nós temos que ver também que, como eu disse para vocês, a lei de causa e efeito, aquilo que aconteceu nas Torres Gêmeas, aquilo foi um efeito de uma causa, né? Aquilo foi uma reação, né? De uma ação. Nós ainda não conhecemos essa ação, não conhecemos essa causa, né? E o tempo vai se encarregar de mostrar essa causa, né? Que criaram toda aquela situação, consequentemente favoreceu para que espíritos que estavam dentro de um processo de resgate, né? Dentro de um processo de evolução, né? Um processo de transformação, pudesse estar sendo inseridos naquele fato, né? Agora, todos esses fatos, gente, como já foi dito aqui, né? Geraram benefícios, geraram assim uma gama de benefícios, né? Uma série de benefícios. Isso, nós estamos aí à porta do carnaval, a fiscalização está em cima, e já foi constatado aí, gente, alguns lugares, em alguns estados, em que as arquibancadas, em que estruturas já estavam comprometidas, né? Então a gente percebe que esse fato faz com que se procure pesquisar melhor, analisar melhor e acompanhar melhor as coisas, né? No que tange a fiscalização, porque nós temos leis no Brasil e no mundo, né? Mas essas leis não são obedecidas, né? Não são fiscalizadas, não são levadas a sério, né? Então tudo isso é muito importante que a gente esteja discutindo. Eu convido vocês para que vocês possam consultar no Livro dos Espíritos o item, a lei da destruição, que vocês possam realmente ler, tá? essa parte do Livro dos Espíritos, porque vocês vão começar a entender uma série de questões, né? E vão poder realmente refletir e repensar no ponto de vista de vocês, tá? As obras da codificação, né? Os 5 livros da codificação, todos eles fazem uma apresentação de fatos muito interessantes que estão inseridos na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, e seria bom que nós conhecêssemos, principalmente o Livro dos Espíritos, mas além do Livro dos Espíritos, nós temos aí o Evangelho, o Livro dos Médiuns, obras póstumas, Céu e Inferno, todos eles são realmente muito importantes. O Livro dos Espíritos é um livro composto, porque ele tem 4 outros livros dentro dele mesmo, né? Esses outros 4 livros que foram editados, eles saíram no Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos é um livro composto, é um livro que você encontra todas as demais obras, né? Então,
lei da destruição. Vocês vão compreender que para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir, para que a gente possa se renovar e ir para o novo, nós precisamos nos desfazer do velho, do antigo, daquilo que já não serve mais, e enfim, uma série de outras coisas, né? Isso é renovação, hein? Isso é metanoia. Na verdade, eu ia comentar, você até falou um pouco, mas eu acho que o que é importante nesses acontecimentos é o não julgar. Porque o acontecimento de 11 de setembro veio realmente de causas, né? O próprio Bin Laden foi alguém que foi implantado pelos Estados Unidos naquela região, né? Que foi treinado pelos Estados Unidos e que depois veio a ser o algoz dos Estados Unidos, né? Então, a gente não pode julgar, né? Mesmo porque a cultura oriental é muito diferente da ocidental e muitas das coisas que o Ocidente tem são realmente, a gente às vezes não quer ver, mas tem muita coisa errada aqui, né? E às vezes isso também foi uma resposta a esse tipo de coisa. Os Estados Unidos têm um tiro no pé, né? E de contrapartida, a mídia ocidental, a gente tem acesso à mídia ocidental, a gente não tem acesso à mídia oriental, né? Então a gente sabe o que acontece dentro do nosso mundinho, né? E o que acontece no outro mundo, né? Como é que as coisas são do lado de lá, né? E a minha avó, ela costumava dizer, Sérgio, ouça os dois sons, né? Tá? Ouça o som de um sino e de outro. Daí você vai entender realmente a diferença. E com relação ao outro ponto que você comentou, que os males vêm para o bem, né? Vêm para resolver, né? No Rio de Janeiro eu ouvi hoje que vão inspecionar mais de 46 mil casas noturnas no Rio de Janeiro, né? Sendo que 200 e poucas já foram inspecionadas e somente 10 não tinham irregularidades. Então, daí todo mundo chega e cai em cima de mim e fala assim, então agora a gente pode justificar tudo o que acontece como realmente desencarne coletivo, estava tudo planejado. Não é assim, tá? A gente vai realmente pelos fatos, tá? Pela lógica, tá? Então a gente lembra o seguinte, quando alguém chegou para Jesus e disse assim, Senhor, o Senhor acha justo pagar imposto a César? Jesus perguntou, você tem uma moeda aí? Ele falou assim, de quem vocês fingem? De César. Então daí a César vem de César. Entendeu? Quer dizer, quiseram colocar Jesus numa situação constrangedora, tá? Para poder julgar realmente o império lá contra Jesus, né? Então, exatamente isso, né? O que é da terra, da matéria, o que é do homem, o homem vai responder, né? O que é de Deus, né? A justiça de Deus, diga-se de passagem, que Deus é bom e justo. Deus não é bonzinho, tá? Deus é bom e justo. Então, a justiça dele realmente está sempre a nosso favor, nunca contra nós, tá? Então, e Deus é bom, vai ter certeza que Deus é bom, né? Então isso é muito importante. Então aqui nós temos, por exemplo, uma pergunta endereçada a Emmanuel, né? Por várias pessoas em uma reunião pública lá em Uberaba, né? E a pergunta foi, sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios, né? Ou até mesmo outras catástrofes? A resposta de Emmanuel foi, realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. Aliado à justiça perfeita, né? E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça e na mente, convertendo-se em razão disso
em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio, né? Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Entendeu? Quer dizer, quando nós voltamos para a vida espiritual, nós temos condições de estar enxergando, estar realmente vendo e entendendo, de uma forma mais ampla, mais clara, os nossos débitos, né? Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, né? E nós procuramos, através de processos estabelecidos pela espiritualidade, através do processo reencarnante, nós pedimos então algo que possa nos ajudar a transformar, ou seja, a renovar a nossa situação, né? Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, é assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla, né? Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do sangue, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontros marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras, ou, como disse ele, a enfermidade do câncer, né? Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, e nos fortalecendo para a regeneração, preteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, e nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis, sem a reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhes as consequências. A sabedoria se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos
e que Deus nos concede sempre melhor. Esta mensagem de Emmanuel deixa realmente explicado de forma clara que nós todos nos submetemos a mudanças, a transformações